A discussão sobre a figura de Cristo Jesus, filho de Maria, nunca foi apenas um debate teológico entre duas religiões. Em vez disso, é um dossiê em que o credo se cruza com a história, a fé com a filosofia e a controvérsia religiosa com a identidade civilizacional. Enquanto o Islã vê Jesus, que a paz esteja com ele, como um nobre profeta, um dos resolutos, um servo de Deus apoiado por milagres e elevado ao céu sem ser crucificado, o cristianismo o considera o Filho de Deus encarnado, o Salvador que foi oferecido como sacrifício na cruz e ressuscitou dos mortos para conceder a salvação a toda a humanidade. Aqui não estamos falando de pequenas diferenças, mas de divergências fundamentais na identidade de Cristo, na mensagem de sua missão e em seu destino. Neste vídeo, embarcaremos juntos em uma profunda jornada comparativa, na qual analisaremos as diferenças doutrinárias e teológicas mais proeminentes para confrontar claramente a imagem completa de Jesus no espelho da revelação e da história. Portanto, fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todos os novos conteúdos. A identidade de Cristo no Islã e no cristianismo é definida dentro de duas estruturas radicalmente diferentes, pois cada religião deriva de seus textos fundamentais para apresentar uma imagem contrastante de Jesus, filho de Maria, ou Jesus de Nazaré. Na perspectiva islâmica, Jesus é apresentado no Alcorão como um servo de Deus e seu mensageiro, um dos resolutos entre os profetas que Deus escolheu para levar a mensagem. Seus títulos no Alcorão são claros, como Cristo Jesus, Filho de Maria, uma palavra dele e um espírito dele. Essas descrições destacam sua honra e singularidade, mas não trazem nenhuma indicação de divindade. Em vez disso, eles afirmam que ele é um ser humano criado por ordem de Deus, que veio com sinais claros para renovar o chamado ao monoteísmo. Por isso, o Alcorão enfatiza a negação de qualquer linhagem divina para ele, dizendo que Mal-Masihu Ibn Maryama Ilah Rasulun, o Messias, filho de Maria, não é nada além de um mensageiro, incorporando no Islã o status exaltado de profetismo em vez de divindade. No entanto, no cristianismo, Jesus não é entendido apenas como um profeta. Sua identidade ultrapassa os limites da profecia para alcançar a própria essência da doutrina cristã. Ele é o Filho de Deus no sentido teológico, não metafórico, o Verbo eterno que estava com Deus desde o princípio, conforme declarado no Evangelho de João, e o Verbo era Deus. Esse entendimento fez de Jesus a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé cristã, portanto, baseia-se na crença de que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano ao mesmo tempo, em quem a divindade e a humanidade estão unidas sem confusão ou divisão. Essa concepção tornou-se a base das doutrinas cristãs posteriores. O nascimento virginal é considerado um ponto proeminente de convergência entre o Islã e o cristianismo, mas ao mesmo tempo revela uma das mais profundas diferenças doutrinárias entre eles. Enquanto os muçulmanos a veem como um sinal milagroso de Deus afirmando seu poder de criar e trazer à existência, os cristãos a veem como o ponto de entrada decisivo para a encarnação divina, em que o Verbo se tornou carne e habitou entre os humanos. No Islã, o Alcorão descreve a Virgem Maria como uma mulher escolhida e pura. De fato, Deus te escolheu, te purificou e te preferiu às mulheres do mundo. Nesse contexto surge o anúncio angélico. De fato, Deus te dá boas novas de uma palavra daquele cujo nome é o Messias, Jesus, filho de Maria. Al-Imran 45. O texto do Alcorão esclarece que o nascimento de Jesus, que a paz esteja com ele, ocorreu pela palavra de Deus e sem um pai humano. Um milagre que reflete o poder absoluto de Deus sobre a criação. Os exegetas observaram que a descrição de Jesus como uma palavra de Deus não implica a presença da divindade nele, mas indica que sua existência veio diretamente por ordem de Deus, sem intermediários naturais.
Esse nascimento milagroso serve como prova para os filhos de Israel e afirma que Deus é capaz de criar sem um pai, assim como criou Adão sem pai ou mãe. Assim, na doutrina islâmica, o nascimento virginal manifesta o monoteísmo puro e demonstra que as leis de criação de Deus não são uma limitação à sua vontade. Na teologia cristã, entretanto, o nascimento de Jesus Cristo da Virgem Maria é entendido não apenas como um milagre biológico, mas como um evento teológico fundamental. O Espírito Santo veio sobre Maria e o Filho Eterno se encarnou nela. Os evangelhos de Mateus 1:18-23 e Lucas 1:26-35 apresentam a história. Claramente, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, cumprindo o que Isaías disse: "A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco." Consequentemente, a Igreja conferiu a Maria o título Theotokos, que significa Mãe de Deus, no Concílio de Éfeso, em 431 d.C., afirmando que a criança nascida dela não era meramente humana, mas a palavra eterna em forma humana. Assim, o nascimento virginal se torna um momento crucial na história da salvação, marcando o início da união da divindade e da humanidade na única pessoa de Cristo. A mensagem e a missão representam a própria essência da personalidade de Cristo Jesus, Filho de Maria, que a paz esteja com ele no Islã, e de Jesus Cristo no cristianismo, pois por meio dela, sua identidade doutrinária e seu papel histórico são definidos na perspectiva islâmica. O Alcorão afirma que Jesus não foi enviado com uma mensagem geral universal, mas que sua missão foi dirigida especificamente aos filhos de Israel, como afirma o Rasulan ila Bani Israel, e um mensageiro para os israelitas. De fato, eu vim a vocês com um sinal do seu Senhor. Sua principal função era trazer seu povo de volta ao caminho do monoteísmo depois de terem sido vencidos por distorções no credo e na lei. Desse ponto de vista, sua mensagem no Islã não é vista como o fundamento de uma nova religião, mas como uma continuação das profecias anteriores e um lembrete dos propósitos corretos da Torá. Além disso, o Islã menciona exclusivamente as boas novas que ele trouxe sobre a vinda do profeta final Muhammad, que a paz esteja com ele, conforme declarado wa mubashiran birasul yati min badi ismuhu Ahmad Tsawaf, e dando boas novas de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Essa dimensão futura torna sua missão uma preparação para um estágio posterior e parte da série de revelações que culminaram com o Alcorão. No cristianismo, entretanto, a teologia vê a missão de Jesus como um chamado universal que transcende os limites dos filhos de Israel. Os evangelhos afirmam isso quando ele diz aos seus discípulos: "Ide e fazei discípulos de todas as nações", o que traz uma clara implicação da abertura da mensagem a toda a humanidade. Consequentemente, sua missão não se limita à reforma do judaísmo, mas é entendida como a inauguração da nova aliança que proclama a salvação universal para todos os povos. Essa mensagem se concentra na doutrina da salvação, em que Jesus é considerado o salvador do mundo do pecado, e o cerne de sua missão se baseia no amor, no arrependimento e na fé. Os milagres estão entre os aspectos mais proeminentes que revelam a diferença fundamental entre a imagem de Jesus, que a paz esteja com ele, no Islã, e a imagem de Jesus Cristo no cristianismo. Como em ambas as perspectivas, elas são um sinal decisivo de sua identidade e funções. Eles são compreendidos e interpretados dentro de estruturas doutrinárias completamente diferentes. No Alcorão, os milagres de Jesus são narrados como sinais claros concedidos a ele por Deus para servir como prova de sua profecia e missão. Os textos relatam que ele trouxe os mortos à vida, curou os cegos e os leprosos, moldou um pássaro de barro e soprou nele para que se tornasse vivo com a permissão de Deus. Ele até falou desde o berço como testemunha da inocência de sua mãe e como sinal de sua seleção divina. A frase "com a permissão de Deus" é repetida constantemente nos versículos, para enfatizar que essas maravilhas não são atos de poder pessoal nem evidência de divindade, mas dons divinos realizados por meio dele, semelhantes aos milagres de outros profetas. Assim, na concepção islâmica, um milagre é a prova da profecia e da missão pela qual Deus confirma a veracidade de seu profeta perante seu povo.
No Evangelho cristão, os mesmos milagres e outros ainda maiores são apresentados como evidência direta da identidade de Jesus como o Filho de Deus encarnado. Ele não apenas cura os doentes ou ressuscita os mortos como Lázaro, mas comanda a própria natureza, acalmando tempestades com uma palavra, andando sobre as águas e alimentando milhares com 5 pães e 2 peixes. Esses feitos são entendidos na teologia cristã como declarações práticas de que Jesus possui autoridade divina não concedida a um profeta comum, mas que expressa a própria presença de Deus na carne. Portanto, para eles, os milagres servem como prova de divindade, não apenas como evidência de profetismo. A questão da crucificação e da ressurreição está entre os assuntos mais importantes que criaram uma clara divisão entre as perspectivas islâmicas e cristãs com relação a Jesus, que a paz esteja com ele ou Jesus Cristo, a ponto de ter se tornado central para a doutrina cristã e um ponto fundamental de distinção na posição islâmica. Na visão do Alcorão, a cena da cruz não ocorreu de fato na vida de Jesus, filho de Maria. Essa negação está explícita no versículo: não o mataram, nem o crucificaram, mas assim lhes pareceu, seguido de Deus o elevou a si mesmo. Assim, a elevação de Jesus ao céu se torna o evento decisivo que encerra o debate sobre seu destino, afirmando a proteção de Deus ao profeta contra seus inimigos e, ao mesmo tempo, destacando um profundo significado doutrinário. Ele reforça o princípio do monoteísmo puro e nega qualquer concepção de redenção baseada em um sacrifício divino ou na morte de um filho de Deus. Na perspectiva cristã, entretanto, a cruz e a ressurreição representam a pedra angular da fé e da salvação. O Evangelho declara explicitamente que, se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil. Uma declaração que demonstra que toda a estrutura doutrinária do cristianismo se baseia em 2 pontos interligados: a morte de Jesus na cruz como expiação pelos pecados da humanidade e sua ressurreição no 3º dia como uma declaração de sua vitória sobre a morte e a abertura da porta para a vida eterna. Desse ponto de vista, termos como salvação por meio da cruz, ressurreição de Cristo e redenção não são apenas expressões teológicas, mas constituem a própria essência da doutrina cristã. Assim como o perdão não pode ser separado do evento da crucificação, a esperança da ressurreição também não pode ser concebida sem a crença em sua morte e ressurreição. A doutrina da segunda vinda é considerada um dos pontos mais importantes de convergência e divergência entre o Islã e o cristianismo, pois ambos concordam que o retorno de Cristo é uma realidade inevitável no fim dos tempos. Entretanto, o significado doutrinário e o propósito final desse retorno diferem fundamentalmente entre as duas religiões. Na perspectiva islâmica, o Alcorão esclarece que Jesus, filho de Maria, que a paz esteja com ele, não foi crucificado como os judeus alegavam, mas Deus o ressuscitou. Ele voltará nos últimos dias como um governante justo. Os hadiths proféticos autênticos registrados em Bukhari e Muslim e Abu Dawud detalham sua descida, na qual ele quebrará a cruz, anulando as reivindicações de sua divindade, matará os porcos como uma declaração do fim das distorções na lei dos filhos de Israel e estabelecerá a cobrança da jízia, aceitando das pessoas apenas a entrada no Islã. Ele estabelecerá o monoteísmo na terra até que ela esteja repleta de justiça e depois de estar repleta de opressão. Assim, no Islã, o retorno de Jesus não é um evento simbólico ou passageiro, mas um importante sinal da hora, afirmando a conclusão da mensagem maometana e estabelecendo o domínio do monoteísmo antes da ressurreição. Na doutrina cristã, entretanto, o retorno de Jesus Cristo representa o clímax da história da salvação e o cumprimento da promessa de Deus. Cristo, que foi crucificado e ressuscitou dos mortos, voltará novamente em glória para julgar os vivos e os mortos. O Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, nos Atos dos Apóstolos e nas Cartas de Paulo, descreve esse momento como decisivo, quando o reino eterno será estabelecido, a salvação será concluída e a humanidade será recompensada de acordo com a fé e as ações. A segunda vinda no cristianismo não é meramente uma correção de um curso anterior, mas um julgamento cósmico que determina o destino de toda a humanidade e transcende o reino terreno para se tornar um estado eterno de vida com Deus.
Maria, a Virgem, é considerada uma das maiores figuras femininas que recebeu consenso religioso em relação à sua pureza e status elevado. No entanto, sua presença revela simultaneamente uma profunda diferença doutrinária entre o Islã e o cristianismo. Na crença islâmica, Maria, que a paz esteja com ela, é descrita como a mulher escolhida acima das mulheres do mundo e foi homenageada com um capítulo inteiro com seu nome, Sura Maryam. É o único capítulo do Alcorão que leva o nome de uma mulher, destacando que ela alcançou uma posição única por meio de sua fé, paciência e castidade, tornando-a um sinal para a humanidade. Wa Maryama ibn Imran alati ahsanat farjaha fana fihi min ruhina Maria, filha de Imran, que guardou sua castidade e nós lhe inspiramos nosso espírito. Por meio dessa descrição, Maria aparece na perspectiva islâmica como um símbolo puro de castidade e fé e um modelo de servidão sincera a Deus. No entanto, apesar de seu status exaltado, ela continua sendo um ser humano escolhido por Deus e não possui nenhuma natureza divina. No cristianismo, entretanto, a Virgem Maria ocupa o posto mais alto entre os santos e é chamada de Theotokos, que significa Mãe de Deus, como mencionado anteriormente, afirmando que a criança nascida dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Esse título reflete um profundo entendimento teológico. Se Cristo é Deus encarnado, então Maria é sua mãe em termos de carne, e, portanto, ela é a Mãe de Deus de acordo com a crença cristã. Ela é venerada nas igrejas católica e ortodoxa por meio de ritos e orações especiais e é considerada um modelo de obediência total à vontade de Deus, tendo aceitado o anúncio sem hesitação com as palavras Liakun li kakaulik, que seja para mim de acordo com sua palavra. Assim, na teologia cristã, seu papel não se limita a ser a mãe de Cristo, mas se estende a ser uma intercessora espiritual e um símbolo de fé exemplar. A doutrina forma o coração de toda religião, pois determina a posição dos profetas, o status das escrituras e o destino da humanidade. Em sua visão de Deus no Islã, o fundamento se baseia no monoteísmo absoluto, ou seja, na crença em um único Deus sem parceiro, livre de qualquer semelhança ou comparação. O Alcorão expressa esse princípio em uma declaração breve, porém profunda, em Surah Al-Ikhlas, que diz que ele é Allah, que é um só Allah, o refúgio eterno. Ele não gera nem nasce, e não há nenhum equivalente a ele. Esses versículos estabelecem o credo islâmico que sustenta que Deus é singular em sua essência, atributos e ações. Não há pluralidade ou composição em seu ser. O que está associado a Jesus, que a paz esteja com ele. O nascimento virginal, os milagres e a ascensão ao céu não são provas de divindade, mas evidências do poder absoluto de Deus. A essência da fé islâmica é que todos os profetas, inclusive Jesus, vieram com uma única adoração ao Deus único. No cristianismo, a doutrina evoluiu desde os primeiros séculos por meio de debates teológicos e concílios ecumênicos, até que se estabeleceu o princípio do Santo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos acreditam que essas três pessoas não são deuses múltiplos, mas um Deus em três pessoas distintas e diferenciadas em papéis, mas unidas em essência. Assim, Jesus Cristo não é meramente um profeta, mas o Filho eterno, a palavra encarnada, igual ao Pai em essência e unido ao Espírito Santo em completa unidade divina. A partir dessa perspectiva, a crucificação, a ressurreição e a segunda vinda são entendidas como eventos que ocorrem dentro da estrutura do plano de salvação de Deus, conforme explicado pela teologia cristã. Concluindo, a figura de Jesus, que a paz esteja com ele, continua sendo uma ponte entre o Islã e o cristianismo, ao mesmo tempo em que revela uma profunda divergência doutrinária. O Islã preserva o monoteísmo e o considera um nobre profeta, enquanto o cristianismo o vê como a essência da divindade e da redenção. Embora ambas as tradições converjam nos milagres do nascimento virginal, no status de Maria e na crença em seu retorno nos últimos dias, a disputa sobre a divindade e a crucificação continua sendo uma barreira fundamental que separa os dois credos. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todos os novos conteúdos, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para que você receba todas as novidades.